Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 42, matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre o solo, nossa parte 2. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de solo. A gente falou na aula passada sobre o solo orgânico e o solo mineral, mas a gente viu que os dois se completam. Tem muitos solos que são a mistura dos dois, parte mineral, parte orgânica, formando um solo rico, um solo com bastante sais minerais para as plantas que elas vão utilizar, um solo com consistência, mas que permite a infiltração da água, e um solo com bastante água, com bastante humus na parte orgânica, que vai fazer com que as plantas se desenvolvam com qualidade nos solos. Mas a gente vai falar sobre outros tipos de solo, de maneira geral. Vamos falar sobre as características gerais desses tipos diferentes de solos. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer alguns tipos de solo e com relação à sua composição, do que esses solos são compostos, parte mineral e parte orgânica, mas em qual proporção. A diferença nessa proporção é que vai dar as diferentes características entre os solos. E nós vamos identificar as principais características dos diferentes tipos de solo. Antes de começarmos a aula, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre as curiosidades, os conceitos, as definições da nossa aula de hoje. E logo em seguida, das suas anotações da aula passada. Vocês vão dar uma revisada, vão ver o que é intemperismo, vão ver como que o solo se forma, quanto tempo que ele leva, enfim. Sempre relacionando uma aula com a outra, tá certo? Não deixando uma sendo uma aula e a outra sendo outra. Elas seguem uma sequência, então trabalhem ela com uma sequência. Legal? Vamos começar? Os tipos de solo. Os solos existentes nas diversas regiões do planeta podem apresentar características distintas, como textura, cor, porosidade e permeabilidade. Se vocês tiverem a oportunidade, na escola ou em casa, retirem um pedaço do solo, uma parte do solo, cavem, façam um buraquinho no solo e sintam a textura do solo. Percebam a cor dele. Vejam se ele é macio, se ele é mais arenoso, enfim. Vejam as características do solo. Joguem um pouco de água nele para ver se a água se infiltra no solo com facilidade ou se ela demora. E na casa de um parente ou na escola, enfim, tente fazer a mesma coisa. Se você fez em casa, faz na casa de um parente. As duas vezes. Para testar na casa do parente também, tio, da avó, da tia, enfim, do vô, se lá o solo vai ser diferente, se ele apresenta uma outra cor, se ele tem uma outra textura, se ele tem permeabilidade igual, joga um copo com água lá, vê se ele infiltra da mesma maneira que na sua casa, por exemplo. Então, tente fazer em dois locais diferentes para vocês verem como os solos eles podem ser diferentes. Eles vão variar em cada região, ao redor de todo mundo. Vão ser vários tipos de solo. E as características resultam da composição de cada solo. A textura, a cor, a permeabilidade e a porosidade, que pode apresentar diferentes quantidades de água, ar e componentes minerais, que variam conforme o tipo de rocha matriz que o originou. Então, a rocha matriz ela vai sofrer do intemperismo, do vento, da temperatura, da chuva, da água, enfim. E esse intemperismo vai desgastando as rochas. E dependendo do desgaste dessa rocha, dependendo da rocha matriz, da rocha mãe, vai estar presente na composição daquele solo, aquela rocha, aqueles minerais que foram desgastados. Então, dependendo das rochas espalhadas ao redor do mundo, ou na nossa região, dependendo dessas rochas, os solos vão ter propriedades diferentes, eles vão ter algumas características diferentes.
a textura deles, a cor deles, a porosidade, enfim. Essas características vão variar dependendo da rocha matriz que originou aquele solo. Uma forma de classificar os solos está relacionada ao tamanho das partículas que os compõem. Os solos podem conter partículas de argila, silt ou areia. Vocês já, acredito que mexeram com areia, certo? Alguma vez na vida. Se vocês mexeram com areia, vocês sabem que ela tem uma textura de... Você esfrega um dedo no outro com areia, parece que tem umas pedrinhas ali no meio. Você sente, você consegue descrever que aquilo é areia. Agora você pega, por exemplo, o trigo, a farinha de trigo na casa de vocês, antes de fazer o pão, vocês pegam ele tem uma textura mais fina, você não sente pedrinhas ou o algodão, enfim. Isso diferencia, isso é a textura desses materiais. O nosso solo, ele apresenta texturas parecidas. Nós temos o solo arenoso, você vai sentir areia. Nós vamos ter o solo de argila, nós vamos ter o solo de silt, que são minerais menores, são compostos de minerais menores do que a areia. Então, você não sente essas pedrinhas. Para vocês terem uma relação aqui, a argila é formada por grãos com menos de 0,005 milímetros. A gente não consegue ver um grãozinho de argila a olho nu, tão pequeno que ele é. O silt é formado por grãos de 0,005 milímetros até grãos de 0,05 milímetros. Já a areia é formada por grãos entre 0,05 milímetros e 2 milímetros. A proporção entre esses componentes afeta diversas características do solo, inclusive a sua fertilidade. Quem não sabia, a areia não é uma definição assim de solo propriamente dita. A areia é uma definição de tamanho de minerais. Então, os minerais que estão entre 0,05 milímetros e 2 milímetros vão ser chamados de areia fina, possivelmente. Areia grossa vai ser de 2 milímetros até 3 milímetros, por exemplo. Então, essa variação do tamanho do mineral vai receber o nome de areia, de silt ou de argila. Sendo a argila a menor delas, o grãozinho menor de mineral, o silt um pouquinho maior que a argila e a areia já que pode chegar até a 2 milímetros de tamanho. Então você consegue sentir o grãozinho de areia. O silt com a argila você já não vai conseguir sentir, certo? Solos arenosos têm um teor de areia igual ou superior a 70%, ou seja, você tem grandes grãos de minerais. E 70% de todo o solo vai ser de grandes grãos de minerais, vai ser de areia. Esses solos secam rapidamente porque são muito permeáveis e os grãos são maiores e há grande quantidade de espaço entre eles. Você tem várias bolinhas grandes. Se fizesse um monte de bolinhas de papel e colocasse dentro de um balde, você ia ter vários espaços entre as bolinhas dentro daquele balde. Funciona da mesma forma aqui com a areia. Você tem grãos grandes de minerais, que são as areias, então a água tem bastante espaço para se infiltrar, para escorrer por ali. Se você tivesse bolinhas bem pequenininhas, a água não ia ter tanta facilidade de escorrer, certo? Uma ideia. Os sais minerais e a matéria orgânica que servem de nutrientes para as plantas são carregados pela água e por isso os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes. Os nutrientes, os sais minerais, a matéria orgânica que você teria no solo são transportados pela água, aqueles grandes espaços que tem entre o solo. Então, os solos arenosos são pobres em nutrientes porque a água transporta eles junto. Já no solo argiloso, predominam partículas de argila, o nome já diz.
solo argiloso. Então, os minerais vão ser extremamente pequenos. Embora haja também silt e areia, os solos são considerados argilosos quando contém de 35% a 60% do solo, toda a constituição do solo, sendo como argila. Solos com mais de 60% de argila são considerados de textura muito argilosa. Então, solos argilosos até 60% de argila e muito argilosos são com mais de 60%. Em geral, são menos permeáveis do que os solos arenosos. Então, permite um pouco menos a passagem da água. Tanto que se formam poças de água nos solos argilosos, certo? Por quê? Porque não tem tanto espaço entre os grãozinhos de minerais, porque eles são muito pequenininhos, então não tem muito espaço para a água se infiltrar. A argila é formada por grãos muito pequenos e bem ligados entre si. Por isso, retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o crescimento das plantas. Mas se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado e cheio de poças após a chuva. É aquele solo que a gente viu já hoje. Tinha muita argila, provavelmente na constituição do solo, então ele formava poças que ficavam ali depois de 2 dias de chuva, certo? Então não conseguia penetrar com facilidade no solo. Aí nós temos uma maneira de constatar se é um solo arenoso ou um solo argiloso. Um solo arenoso, você vai pegar um punhadinho de terra na mão, quando você fechar a mão e abrir, ela vai se desfazer. Um solo arenoso, então um solo pobre em nutrientes, porque os minerais que constituem o solo são basicamente areia, então grandes, faz com que a água seja bastante permeável, o solo é bastante permeável, faz com que a água escorra com facilidade pelo solo e, consequentemente, transporte os nutrientes e os materiais orgânicos daquele solo, deixando ele pobre. Já o solo argiloso, se você pegar uma bolinha e fechar a mão, abrir, você vai ver que ele vai formar uma bolinha que não vai se desmanchar. Vai ficar a bolinha formada, não perfeita, mas ela vai ficar uma bolinha formada. Então, o solo argiloso vai ser uma região melhor para você fazer uma horta. Por quê? Porque aquele solo ali é feito de minerais menores que não são tão permeáveis, ou seja, retém sais minerais e retém matéria orgânica, importante para o desenvolvimento das plantas. Nós temos também os solos umíferos, também chamados de solos orgânicos, nos quais há predominância de material orgânico ou humus. A presença do humus deixa o solo mais escuro. O pessoal fala de terra preta, terra mais escura. Além disso, ajuda o solo a reter água, tornando-o poroso e com boa circulação de ar e, por meio da decomposição dos restos orgânicos, produz os nutrientes necessários às plantas. Então, nós temos um solo bastante rico para o desenvolvimento das plantas, rico em sais minerais e rico em matéria orgânica, fundamental para o desenvolvimento da planta. Também vai ter bastante água e bastante ar, ele vai ser poroso. Então, a gente já comentou na aula passada que o ar é importante tanto para as plantas quanto para os animais que vivem ali no solo. Vão realizar decomposição, enfim. E nós temos os solos minerais, que são constituídos basicamente por minerais, parecido com a areia. Assim. Os solos mais adequados para a agricultura têm certa proporção de argila, areia e sais minerais, além do humus. A gente já comentou que é importante ter o humus, porque a decomposição dele vai gerar muitos sais minerais, muitos nutrientes para as plantas. Essa proporção facilita a penetração da água e do oxigênio utilizados pelos micro-organismos e pelas plantas. Então, os grandes campos, grandes fazendas com plantação, eles provavelmente, se não tinham naquela região
esse solo com boa proporção de areia, argila e sais minerais, foi levado outros solos lá, foi feito um trabalho com esse solo dessa região para ele ter essa proporção ideal de areia, argila e sais minerais, para ele produzir com qualidade. Em geral, são solos que retêm água sem ficarem encharcados, mas cada planta cresce melhor em um determinado tipo de solo. Então, dependendo da cultura que você está cultivando, ela vai preferir um solo mais arenoso ou ela vai preferir um solo mais argiloso, com variação na quantidade de água, por exemplo, ou de ar ou de algum determinado nutriente. Como os coqueiros, que armazenam rapidamente a água que passa pelo solo e consegue assim crescer em terrenos arenosos que não retêm muita água. Coqueiros crescem na praia, mais areia, que é mais areia do que tem na praia. Então, cada planta está adaptada a um determinado tipo de solo. Coqueiro adaptado ao solo arenoso. Se você colocar o coqueiro num solo argiloso, por exemplo, pode ser que ele não se desenvolva, porque ele vai ter muita água ali para ele. Então, ele está adaptado à sua região. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.